Boa noite, meu nome é Thaís. Nós vamos falar sobre as determinantes das despesas com serviços de auditoria e consultoria prestados pelo auditor independente no Brasil. Os autores são Rodrigo Teles Pires Halac, mestre em administração do Departamento de Administração da PUC do Rio de Janeiro, e André Luiz Carvalhal da Silva, professor assistente do Departamento de Administração da PUC do Rio de Janeiro. O objetivo desta pesquisa é identificar fatores que influenciem na determinação de gastos com auditoria e consultoria por parte das empresas brasileiras abertas. A principal motivação do presente estudo foi a falta de pesquisa sobre os gastos com auditoria e consultoria no Brasil, enquanto que esse assunto já vem sendo explorado há anos em outros países. A escassez de dados no Brasil é devida ao fato de que só a partir de 2009 tornou-se obrigatória a divulgação das quantias dispendidas com os serviços de auditoria e consultoria prestados pelos auditores independentes. A divulgação desses dados possibilita a análise dos determinantes dos valores pagos pelas empresas por tais serviços. Vale ressaltar que nesse estudo analisamos apenas os gastos com os serviços de consultoria prestados pela mesma firma de auditoria, ou seja, não levamos em conta qualquer quantia despendida com outros consultores. Para se atingir o objetivo proposto, foi analisada uma amostra de 219 empresas de capital aberto no Brasil, utilizando-se de dados de 2009, já que somente a partir deste ano estão disponíveis os gastos com auditoria e consultoria de forma discriminada, dado que a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, só exige a divulgação dos honorários dos serviços de auditoria e consultoria prestados pelos auditores independentes. Analisamos apenas os gastos com serviço de consultoria prestado pela firma de auditoria, ou seja, não levamos em conta qualquer quantia despendida com outros consultores. Os resultados encontrados sugerem que as despesas de auditoria e consultoria estão positivamente relacionadas com algumas variáveis, que são o tamanho da companhia, a qualidade da governança cooperativa e com o fato de a empresa de auditoria ser uma Big Four, que são as 4 maiores empresas de auditoria no mundo. Cabe ressaltar, entretanto, que a auditoria externa só serve adequadamente ao propósito de mitigar os conflitos de agência se houver independência do auditor. Os primeiros estudos sobre os honorários de auditoria foram realizados nos anos 80. O mercado competitivo em que existe demanda por diferenciação de serviço, uma grande firma de auditoria cobrará mais caro para oferecer serviços de alta qualidade. Então, dessa forma, os honorários de auditoria podem ser utilizados para analisar a quantidade, a qualidade das auditorias e se existe demanda por diferenciação no mercado de auditoria. É imprescindível salientar que para a auditoria externa alcançar seu objetivo de diminuir as assimetrias de informação, é necessário que haja independência. Um dos grandes problemas para a independência é a venda de serviços não auditoria, ou de consultoria, como são chamados aqui, por parte das empresas de auditoria. Os conhecimentos adquiridos sobre o cliente através deles são utilizados para o serviço de auditoria ou vice-versa, como, por exemplo, já saber como funcionam os sistemas da companhia, o que gera uma economia de custos, além de maior facilidade e oferecimento de seus produtos. Boa noite, eu sou a Emanuele e eu vou dar sequência na apresentação do trabalho. Eu vou falar um pouco sobre como são definidos os gastos com auditoria e consultoria. O entendimento de como são definidos os preços dos serviços de auditoria é útil não somente para estudar as questões de dependência, mas também para ter indicativos de como as empresas de auditoria analisam o risco e a complexidade das firmas auditadas. São definidas algumas características que podem afetar os honorários da auditoria e consultoria, que são o tamanho da empresa, a alavancagem, práticas de governança e qualidade do auditor. O artigo trouxe 4 hipóteses para explicar um pouco essas características. A primeira hipótese, são 4 hipóteses em forma de pergunta. A primeira hipótese, que é a primeira pergunta, é a seguinte:
Quanto maior a empresa, maiores os honorários de auditoria e consultoria? A resposta para essa é sim, porque as empresas mais alavancadas têm maiores chances de apresentar problemas de insolvência. A relação entre a alavancagem da empresa e honorários de consultoria pode ser positiva, então. A segunda pergunta é: quanto mais endividada a empresa, maior o honorário de auditoria e consultoria? A resposta também é sim. Primeiro, porque os preços são proporcionalmente maiores por causa das condições de monopólio ou oligopólio. E segundo, porque deve-se pagar mais devido à maior qualidade dos serviços prestados. E a terceira hipótese é: quanto maior a firma de auditoria e consultoria, maiores os honorários? A resposta também é sim, porque a auditoria externa funciona como um mecanismo de governança e contribui para o aumento da credibilidade das informações financeiras. Empresas com boas práticas de governança estariam interessadas em oferecer maior transparência e precisão nas informações divulgadas e contratariam serviços de auditoria de maior qualidade, elevando assim os seus gastos. Então, se a empresa quer transmitir maior credibilidade, ela vai contratar uma empresa de auditoria melhor e consequentemente, o preço vai ser mais elevado. E a última hipótese é: quanto melhor a governança de empresa, maiores os honorários de auditoria e consultoria? Essa última hipótese depende, porque existem diversos estudos para encontrar determinados gastos das empresas com auditoria e consultoria. E eles variam de acordo com as características de cada país, então vai depender dos sinais que se espera encontrar, vai depender do objetivo que a empresa precisa, para que a empresa precisa de auditoria. Então essa última hipótese não tem sim nem não, ela vai depender. E essa é a minha parte. A Eliane vai dar sequência na apresentação do trabalho. Boa noite, o meu nome é Eliane. Eu vou falar sobre dados e metodologia. A população considerada é formada pelas empresas de capital aberto do ano de 2009, as quais resultam numa soma de 242 sociedades. A amostra, por sua vez, consiste de 219 companhias, já que 7 foram retiradas por falta de divulgação das quantias pagas à empresa de auditoria, e 16 por não estar disponível alguma informação contábil ou de mercado necessária a este estudo. Os dados utilizados são referentes ao fim de 2009, uma vez que somente a partir desse ano foi exigido pela CVM que a empresa revelasse, através do formulário de referência, de forma discriminada, quanto gastou com serviços de auditoria e outros serviços contratados de seu auditor externo. Os dados contábeis e de mercado vieram da Economática e os dados sobre a estrutura de controle e práticas de governança das empresas. O primeiro teste realizado consistiu em dividir a amostra em 2 grupos de acordo com os valores gastos com auditoria e consultoria, medidos em termos absolutos e em reais. Em seguida, realizou-se um teste paramétrico para verificar a existência de diferença significativa entre as empresas dos 2 grupos. Nós vamos falar agora sobre a análise dos resultados. A amostra mostra as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no estudo. Os gastos com auditoria foram, em média, de 1,2 milhões, possuindo uma grande variação entre as empresas, no mínimo 17,8 mil e no máximo 17,7 milhões. As despesas com consultoria foram menores. A média de 233,7 mil do que as de auditoria, e também existem grandes diferenças entre as empresas, como empresas não gastando nada com consultoria externa, até firmas com gastos de 8,8 milhões. Vale notar também que a grande maioria das empresas, mais ou menos 73% da amostra, contrataram firmas Big Four, em relação às das práticas de governança. Dando continuidade à consideração final, os resultados indicam que as empresas tendem a gastar mais com auditoria do que com consultoria, sendo que em 2009, mais da metade das empresas da amostra sequer contratou serviços de consultoria.
existe uma relação positiva entre qualidade de prática de governança e gastos de auditoria. Portanto, os resultados sugerem que companhias com boas práticas de governança gastam mais com auditoria, visando serviços de maior qualidade, provavelmente por quererem dar precisão e confiança superiores nas informações prestadas aos seus stakeholders. Contudo, deve-se ressaltar que este resultado não impossibilita que a boa governança reduza o risco percebido pelo auditor e, por consequência, o preço exigido, pois este segundo efeito pode existir simultaneamente, porém de forma mais fraca que o primeiro. Não se observa relação significativa entre governança e gastos com consultoria. A contratação de uma Big Four eleva as despesas com auditoria e consultoria. Além disso, não existe uma relação significativa entre gastos com auditoria e gastos com consultoria, alavancagem e valor da empresa. Os resultados sugerem que, entre as características do cliente, as firmas de auditoria e consultoria levam em conta quase que somente o tamanho do cliente e o nível de governança na precificação de seus serviços. Então, é isso. A conclusão desse trabalho diz que o presente estudo visa identificar fatores que influenciam na determinação de gastos com serviços de auditoria e consultoria que foram prestados pelo auditor independente no Brasil. Foram analisadas 219 empresas que foram listadas em 2009, o ano que a CVM passou a exigir que as empresas discriminassem no formulário de referência seus gastos com serviços de auditoria e consultoria prestados pelo auditor independente. Os resultados que foram obtidos indicam que as empresas tendem a gastar mais com auditoria do que consultoria, sendo que mais da metade das empresas desta amostra sequer contratou serviços de consultoria em 2009. Encontra-se uma forte relação positiva entre o tamanho das empresas e despesas com auditoria e consultoria, sendo plausível supor que quanto maior a companhia, mais complexo será o trabalho de realizar qualquer serviço. Existe uma relação positiva entre a qualidade das práticas de governança e gastos de auditoria. Portanto, qualquer resultado vai sugerir que companhias com boas práticas de governança gastam mais com auditoria visando serviços de maior qualidade, provavelmente porque querem dar precisão e confiança superior nas informações dadas a seus stakeholders. Contudo, deve-se ressaltar que esse resultado não impossibilita que a boa governança reduza o risco percebido pelo auditor e, por consequência, o preço exigido, pois este segundo efeito pode existir em concomitância, porém de forma mais fraca que o primeiro. Por sua vez, não se observa relação significativa entre a governança e os gastos com consultoria, ressaltando-se que restrições impostas pela SOX não são suficientes para influenciar nas despesas das companhias possuidoras de ADR. A contratação de uma firma Big Four eleva as despesas com consultoria e auditoria. Além disso, não existe relação significativa entre os gastos com auditoria e os gastos com consultoria, alavancagem e valor da empresa. Os resultados sugerem que, entre as características do cliente, as firmas de auditoria e as firmas de consultoria, elas vão levar em conta, geralmente, quase sempre, o tamanho do cliente e o nível de governança na precificação dos serviços. Como sugestão para pesquisas futuras, seria interessante realizar um estudo similar a este com dados posteriores a 2009, para poder verificar o comportamento dos gastos com auditoria e consultoria ao longo do tempo. Além disso, podem ser analisados os determinantes e as razões pelas quais as empresas contratam serviços de auditoria. Finalmente, cabe também
sugerir que se realizem estudos sobre os impactos da contratação de serviços de consultoria na independência da firma de auditoria. E com essa palavra chegamos ao fim do nosso trabalho. Muito obrigado.